Sabe, milhares de empresas, talvez até a sua, correm o risco de perder dados super importantes no Google Workspace. E isso, agora mesmo. A gente usa como a principal ferramenta de produtividade, né? Mas a pergunta que quase ninguém faz é: será que os dados que estão lá estão realmente seguros? Pois é, nessa nossa conversa vamos descobrir por que a resposta muito provavelmente é não. E mais importante, como garantir que o seu negócio não entre para essa estatística. Vamos começar com um número que, sinceramente, é de arrepiar: 85%. Pensa assim, de cada 10 empresas, quase 9 sofreram pelo menos uma perda de dados no último ano. Isso mostra que não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. É uma realidade que está aí batendo na porta de todo mundo. Então, fica a pergunta no ar. Com um risco tão alto, por que tanta gente continua vulnerável? A verdade é que existe uma falha, um ponto cego na forma como o Google Workspace lida com a proteção de dados. É uma lacuna de responsabilidade que a gente vai expor agora. Bom, vamos mergulhar de cabeça no que a gente chama de risco oculto do Google Workspace. São aquelas vulnerabilidades que a maioria das empresas nem imagina que existem, sabe? Mas que podem causar um estrago gigantesco, expondo o negócio a riscos que, francamente, ninguém deveria correr. E aqui vem a dura realidade. A lixeira do Google só guarda as coisas por 30 dias. Passou disso, já era. Acabou. Para sempre. Imagina só um funcionário que, sem querer, deleta uma pasta inteira de um projeto. Depois de um mês, aquela pasta simplesmente some. Puf, deixa de existir, sem a menor chance de recuperação. É um risco altíssimo. E olha, os problemas vão muito além de uma simples exclusão acidental. A gente está falando de dados que são sobrescritos por engano, erros de sincronização que corrompem tudo e, claro, o grande vilão, o ransomware. Um único e-mail malicioso pode sequestrar todo o seu Google Drive. E sem um backup de verdade, a empresa fica de mãos atadas. A proteção nativa do Google simplesmente não foi feita para lidar com isso. E isso nos leva a um ponto que muita gente não se dá conta. A responsabilidade final pela segurança dos dados da sua empresa é sua, do cliente. Parece chocante, mas é a mais pura verdade. Isso tudo é definido pelo chamado modelo de responsabilidade compartilhada. Para simplificar, o Google te entrega a casa, a infraestrutura, mas a responsabilidade de trancar a porta, fechar a janela e proteger tudo que tem dentro de valioso é sua. Eles garantem que a plataforma está no ar, funcionando, mas proteger os dados em si, bom, isso é com a gente. E quando a gente coloca lado a lado, fica bem claro, né? Não é uma divisão meio a meio. O Google cuida da base, da infra, mas o que realmente importa para o negócio, os dados, quem acessa o quê, as atividades dos usuários, a conformidade com as leis, tá tudo do nosso lado. O peso da proteção de dados cai quase que inteiramente nos ombros da empresa. Ah, mas e o Google Vault? Sempre tem essa pergunta. Bom, a resposta vem do próprio Google, olha só. O Vault é uma ferramenta de arquivamento para fins legais e não a solução de backup. Ele não foi feito para restaurar tudo rapidinho depois de um desastre. E é exatamente aí que uma solução de backup de verdade, como a Keepit, se torna absolutamente essencial. Certo, então se o Google não oferece essa rede de segurança completa, o que a gente faz? É aqui que entra uma plataforma que foi construída exatamente para preencher essa lacuna. Vamos conhecer a Keep. O grande diferencial da Keep2O já começa na cobertura. E não estamos falando só de e-mail e arquivos do Drive, não. É tudo. Gmail, Drive, Docs, sites, agenda, tarefas e até os dados dos seus Google Forms. É uma cobertura que, sinceramente, outras plataformas de backup corporativo como o Vim ou Commvault simplesmente não conseguem entregar para o ecossistema completo do Google. Mas claro, não adianta ter a cobertura mais completa se for um sistema super complicado de usar, certo? A Keepit foi desenhada com 2 pilares em mente: ser absurdamente simples para quem opera e ter uma segurança à prova de falhas para os dados. E é essa a cara da plataforma. Imagina só poder gerenciar todos os backups de todos os seus aplicativos SaaS num único lugar, de forma intuitiva, sem precisar de um manual de 300 páginas. É exatamente isso. A equipe de TI fica livre para focar no que é estratégico. Você configura uma vez e pronto, pode ficar tranquilo. Agora, um ponto de segurança que é crucial. Os backups da Keepit não ficam guardados na infraestrutura do Google. Eles ficam em data centers próprios, privados, totalmente independentes. Por que isso é tão importante? Porque se acontecer algum problema com a infraestrutura do Google, seus backups continuam lá, seguros, intactos e acessíveis na nuvem da Keepit.
É uma camada extra de proteção fundamental. E aqui está a nossa arma secreta contra ransomware: a imutabilidade. Pensa nisso como um cofre digital. Uma vez que o backup é salvo, ele não pode ser alterado ou apagado. Por ninguém, nem por você, nem por um hacker. Isso significa que mesmo que o ransomware ataque seus sistemas, os backups estão intocáveis. A recuperação é garantida, sem precisar pagar um centavo de resgate. E na hora do aperto, a recuperação tem que ser rápida. Com a Keepit, o processo leva minutos. É bem simples. Você usa a busca inteligente para achar qualquer arquivo em qualquer data. Dá uma olhadinha para ter certeza que é o item certo. E com um único clique, restaura ele de volta para o lugar original, com todas as permissões e metadados, como se nada tivesse acontecido. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que, no fim das contas, torna a Keepit a escolha definitiva para proteger os dados do Google Workspace. Vamos resumir as vantagens que a colocam numa categoria à parte. A vantagem é muito clara. A integridade dos dados é garantida, com backups imutáveis numa nuvem privada. O tempo da equipe é economizado com uma plataforma que qualquer um aprende a usar em minutos. A recuperação acontece em minutos, não em dias, e a empresa fica sempre em conformidade com as regulações mais rígidas. Resumindo, a Keepit oferece paz de espírito. Perder dados não é só um problema de TI, é um problema de negócio. Não dá para esperar o desastre acontecer para depois agir. Proteger os dados é proteger a continuidade e o futuro da empresa. O momento de ter uma proteção de verdade é agora. Muito obrigada pelo seu tempo. Se a sua empresa está pronta para levar a sério a proteção dos seus dados, entre em contato. Nós estamos aqui para ajudar a construir uma estratégia de segurança que traga total tranquilidade. Ligue para a gente no +55 11 9256 6194. Vamos conversar.